Muito bem, vamos à nossa primeira aula sobre o que é ser cristão. A origem da palavra cristão vem da palavra Cristo, que é uma palavra grega, que é uma transliteração da palavra Messias, que é do hebraico. Ambas as palavras significam ungido, mas esse termo ele só foi utilizado depois de um certo tempo. Quando os primeiros discípulos se converteram, eles eram chamados os que eram do caminho. A gente vê isso em Atos, capítulo 9, 1 e 2. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Essa expressão caminho também é repetida em Atos 19, 9, 19, 23 e 22, 4. Havia também uma outra expressão utilizada em Atos 24 e 5. A gente vê a expressão a seita dos nazarenos, que era como os judeus começaram a chamar os primeiros discípulos, ou simplesmente esta seita, era uma denominação que os judeus utilizavam. Então, Atos 24, 5, 24, 20, 28, 22, a gente vê essas expressões. Mas o termo cristão no Novo Testamento, ele aparece primeiramente em Atos 26, 28. Aliás, Atos 25 e 26. Diz assim: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então foi ali na igreja de Antioquia, que era uma igreja formada por um grande número de gentios, e diferente da igreja de Jerusalém, que a maioria era judeu. Então foi ali, naquela cidade, onde os discípulos pela primeira vez foram identificados como cristãos. Essa expressão cristãos também aparece mais duas vezes no Novo Testamento, Atos 26, 28 e 1 Pedro 4, 16. Mas o que é cristão em sua essência? Bom, primeiramente, um verdadeiro cristão é alguém que nasceu de Deus, que nasceu da parte de Deus. A gente vê isso em João 1, 12 e 13, que diz o seguinte: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aqui a gente pode destacar essas expressões para entender melhor o texto. Receberam a Jesus Cristo. Então, a pessoa recebe a Jesus Cristo, reconhece Jesus Cristo como o seu Senhor, e aí recebe esse poder de serem feitos filhos de Deus. Feitos filhos, ou seja, não somos naturalmente filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus quando recebemos a Jesus Cristo como Senhor. Quando cremos no seu nome. Como diz aqui no final dessa primeira parte. Aos que creem no seu nome. E esse nascimento não é de sangue, nem da carne, mas o nascimento que vem da parte de Deus. Em João 3, 5 e 7, diz o seguinte, 5 a 7. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Esse é o famoso diálogo de Jesus com Nicodemos, onde é reforçada essa ideia de renascimento, de nascer do Espírito, da água e do Espírito. Aqui água
não se refere à água literal, né, mas à necessidade de purificação, de lavagem espiritual ou purificação da alma, realizada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus no momento da salvação. Essa ideia de lavagem ritual, lavagem espiritual, já era conhecida dos judeus, e por isso Jesus fala dessa forma a Nicodemos. Uma segunda ideia é que o verdadeiro cristão teve o conhecimento correto, o entendimento correto do Evangelho. Né? E o Evangelho significa boa nova. Né? Que boa nova é essa? Que novidade boa é essa? E se a gente ler Romanos 6, 23, a gente vai entender melhor isso. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a consequência do pecado, o resultado do pecado é a morte. Então, temos que ter essa compreensão da nossa condenação, da nossa perdição eterna por causa do pecado. Todos nós somos pecadores e o destino natural de todos nós seria o inferno. Temos que ter essa exata compreensão, para que a gente se assombre de verdade com essa realidade, sinta realmente que esse é o nosso destino verdadeiro, irmos para o inferno. Não existe boa obra, não existe boa intenção, não existe mudança de comportamento que resolva isso. Então essa é uma notícia ruim. E é a partir dela que a gente tem a compreensão da notícia boa, da boa nova do Evangelho. Está na segunda parte desse versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a vida eterna é um presente, é um dom, é algo dado. Não podemos conquistar, não podemos ganhar, né, com o nosso próprio esforço essa vida eterna, essa salvação. É algo dado por Deus. E essa é a notícia maravilhosa. Até porque nenhum de nós conseguiria, com nossos próprios esforços, alcançar essa salvação. Então ela é dada gratuitamente através de Jesus Cristo. Em Efésios 2:5 diz também que nós, estando mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Novamente a ideia de que essa salvação vem pela graça, é algo dado por Deus. Não merecemos isso, é graça. Não podemos conquistar isso, é graça. E antes estávamos mortos, os nossos pecados nos levariam à morte. Uma terceira ideia sobre o que é ser um cristão de verdade é uma pessoa que se arrependeu. Se a gente abre o livro de Marcos, no versículo 4 do capítulo 1, diz que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor, pregava e exortava as pessoas para que se arrependessem. Então, o arrependimento era a preparação para se encontrar com o Senhor. No mesmo capítulo de Marcos, versículos 14 e 15, diz que depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O próprio Jesus prega sobre o arrependimento. É a primeira ideia para que se encontre a salvação. A primeira atitude de uma pessoa para se aproximar do Senhor Jesus. É o arrependimento. E em seguida, crer no Evangelho. Em Atos 3,19, quando Pedro discursa aos judeus, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, o arrependimento é necessário para que a gente encontre a salvação. Isso está bem claro nas Escrituras. E um verdadeiro cristão, ele necessariamente tem que ter se arrependido dos seus pecados.
Em 1 João 1,9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a pregação do evangelho verdadeiro envolve a pregação de arrependimento. E por aí a gente encontra muitos falsos evangelhos, falsos pregadores, que pregam um evangelho quase sem falar de arrependimento, quase sem falar na necessidade básica de arrependimento. Pelas Escrituras a gente acabou de ver que isso é algo inicial e básico e necessário para que alguém se aproxime de Deus. Mas a gente basta abrir a televisão e andar pela cidade que a gente vai encontrar muitos que pregam prosperidade, venha para cá e seus problemas financeiros vão ser resolvidos, pregam soluções conjugais, venha para cá que seu casamento vai ser melhorado, solucionado, ou então prega sobre curas, venha que você vai ser curado de sua enfermidade, ou então coisas sobrenaturais, e colocam toda a ênfase da pregação nessas coisas, deixando de pregar sobre arrependimento. E com isso, as pessoas não se achegam verdadeiramente a Cristo, não conhecem verdadeiramente o Evangelho, e são impedidas de entender os passos para que se alcance a salvação. Um outro tópico é que o verdadeiro cristão, ele renega a sua vida de pecado. Ele deixa para trás a sua vida de pecado. Em Romanos 6, 11 a 13, diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então o verdadeiro cristão, ele rompe com qualquer compromisso passado com o pecado. Ele renega o seu pecado, ele rejeita a prática do pecado. Claro, nós continuamos ainda pecadores, infelizmente, mas não existe mais aquela prisão com o pecado, aquele compromisso com o pecado, não existe mais aquele prazer com o pecado. Nosso prazer agora está em coisas celestiais. E quando pecamos, nos achegamos a Deus, arrependidos, pedindo perdão. Essa é a mudança que ocorre dentro do cristão. Ele não tem mais prazer no pecado, ele não tem mais compromisso com o pecado, mas rejeita e renega a sua vida de pecado. Então, resumindo, o verdadeiro cristão é aquele que é nascido de Deus, nascido do Espírito, que teve a sua natureza transformada por Deus. Isso é um ato de Deus e não um ato nosso. Não existe mudança de comportamento que resolva isso. Claro, nós mudamos o nosso comportamento quando aceitamos a Cristo. Isso acontece. Mas essa mudança é porque aconteceu uma mudança maior lá dentro, na nossa natureza, pela renovação da nossa vida pelo Espírito, pelo renascimento espiritual. E não se trata de uma instrução, uma filosofia, ou algum acontecimento grave na vida que mudou a nossa atitude. Não é isso. Claro que essas coisas podem acontecer e podem até nos motivar a nos achegar a Cristo, mas essa não é a grande mudança. A grande mudança é lá de dentro. Então, o verdadeiro cristão também é uma pessoa arrependida, que confessa seus pecados, que recebe o perdão e que renega a sua vida passada de pecado. E o que devo fazer para me tornar um cristão? Todo esforço, nós temos que partir desse pressuposto, todo esforço meu em direção a me tornar um cristão, a
ganhar a salvação ou conquistar a salvação é inútil. Isso é um ato de Deus. Não existe nada que eu possa fazer para ganhar a salvação. A salvação realmente é algo que eu não consigo alcançar. Então, o que é que eu devo fazer se eu quero ser salvo? A única coisa que nós podemos fazer é nos arrepender e crer no Evangelho, conforme a gente já leu, em Marcos 1,15. Avalie qual foi o motivo que te fez se aproximar de Cristo. Qual foi o motivo que nos fez nos aproximar de Cristo, da sua igreja. Seja qualquer que for o motivo, em algum ponto a gente tem que ter entendido o nosso pecado e a nossa condenação. E aí a gente tem que se arrepender de fato. Tem que renegar essa vida de pecado, um verdadeiro arrependimento. Pode ter sido uma crise conjugal, uma crise nos negócios, uma tristeza, uma depressão. Mas mesmo que inicialmente a gente tenha buscado o Senhor por causa dessas coisas, a gente precisa entender o verdadeiro, que é necessário um verdadeiro arrependimento e confissão dos nossos pecados. E aceitando a obra do Senhor Jesus Cristo, que é perfeita, é um dom de Deus, né? Toda a obra de Jesus é um dom, é algo que Ele nos deu, né, para que a gente alcançasse a salvação. Então não é necessariamente um cristão aquele que nasceu no lar cristão, nem aquele que adota valores cristãos, e nem mesmo aquele que mudou de religião ou decidiu frequentar uma igreja, mas somente aquele que se arrependeu de verdade, confessou seus pecados, né, e aceitou a obra de Jesus Cristo, que creu em Jesus Cristo para a salvação dos seus pecados. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê convicção de nossa salvação, né, que a gente consiga viver essa realidade nos nossos dia a dia. Deus abençoe.